A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao SMV 20, Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Eu sou Felipe Gama, faço parte do time da Escola Bora Vender, da Loja Integrada. Eu vou estar aqui ao longo dessa semana, mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar você que está aí em casa assistindo a gente, pegar o seu celular, tira uma foto da gente, tira uma foto assistindo esse talk e compartilhe nas suas redes sociais. Marca Clint Hub e SMV20, beleza? Agora, hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco esse assunto, né? Trazer um pouco mais para a realidade. A gente está aqui com um cara que é queridaço meu, respeito muito o trabalho, Marcos Custódio, CMO da WebPick. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquisição de tráfego orgânico para e-commerce. O Marcos ele vai trazer na verdade, um pouco mais sobre o conhecimento do SEO, como dá para trabalhar o SEO dentro de um e-commerce, principalmente em momentos que eu sempre achei, na verdade, que a gente não conseguia fazer um trabalho assim com relevância, né? Que são épocas mais sazonais, períodos que a gente tem um volume maior de acessos aos sites. Marcos, seja bem-vindo. Primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua história para a gente, para o pessoal te conhecer. Bom, Felipe, muito obrigado aí pela recepção, prazer aí vê-lo aqui. Agradeço a Clint Hub, ao SMV aí como um todo, né? E a todos vocês que estão assistindo essa apresentação. Espero que vocês gostem desse conteúdo que a gente vai apresentar aqui durante essa hora. E aí, pessoal, eu vou começar com a minha apresentação, vou colocar ela na tela aqui, perfeito? O tema, como o Felipe já pontuou aí, SEO para e-commerce e de uma forma muito simples, né? Atendendo aí a esse pedido aí do Felipe, né, a gente criou um documento para tornar o SEO aí muito simples e didático, para que você consiga entender as oportunidades e como você pode aplicar isso no seu dia a dia, perfeito? Então, antes de começar a minha apresentação, quero fazer um breve resumo sobre mim. Eu sou um especialista em tecnologia para o marketing, certificado do Google, Zorro e outras soluções. Sou o fundador aqui da WebPick, né? Nós somos a única ferramenta de SEO do mercado brasileiro e eu dou aulas de marketing digital. A minha especialidade sempre foi em aquisição de tráfego, né? E trabalhar esse tráfego de alguma forma para que a gente consiga trazer mais conversões aí para os nossos negócios. Falar um pouquinho sobre a WebPick. Como eu já disse, é a única ferramenta 100% brasileira no mercado de SEO. Nós documentamos a grande maioria aí das plataformas de e-commerce, como fazer SEO para as plataformas. Eu acredito que vocês já tenham visto um conteúdo nosso aí para esses termos, né? Nós somos integrados aí com as principais plataformas do mercado e oferecemos também suporte via chat com especialistas em SEO em português. Nós somos os únicos aí do mercado mundial, acredito que façam isso, ok? Vou fazer agora uma breve alusão aqui para vocês, pessoal, do que é SEO, e eu trouxe a definição da Wikipedia para isso, onde SEO nada mais é do que um conjunto de ações que você realiza dentro do seu site e na internet para que você consiga melhores posições nos buscadores. A otimização dos mecanismos de busca nada mais é do que atender uma série de critérios para demonstrar que o seu site ele é realmente bom para aquele termo de pesquisa acionado por uma pessoa, ok? Então, a otimização desse site pode acontecer dentro da sua estrutura, pode acontecer na aquisição de referências externas, pode acontecer
aí dentro das redes sociais e em uma série de frentes que vão auxiliar você a melhorar o seu ranking nos resultados de pesquisa. Perfeito? Acho que está bem simples até aqui. Eu quero trazer aqui uma breve história aí dos buscadores, né? Eu vou colocar assim um início, meio e o que estamos vivendo, né? E o presente aqui dentro do Google atual que cada um de nós aí podemos utilizar fazendo uma pesquisa simples. Mas no Brasil, acho que o primeiro buscador que eu, pelo menos, tive contato foi o KD. O KD era um buscador muito popular aí no início dos anos 2000, onde a gente tinha poucos resultados na internet, né? Ele conseguia trazer informações relacionadas, né, à cultura, esportes, ao governo, etc. É o mesmo conceito de busca que nós temos hoje, porém mais primitivo. Esse buscador foi evoluindo e o mundo dos buscadores também foi crescendo, né? Em determinado momento, o Yahoo comprou o KD. E o Yahoo já foi o Google. O que nós conhecemos hoje como principal buscador, essa posição já foi ocupada pelo Yahoo no passado. E hoje, né, e a partir ali de 1996, quando o Google iniciou o desenvolvimento da sua tecnologia e foi aí escalando esse produto para se tornar a melhor solução, para se tornar o buscador mais utilizado do mundo, né, a gente teve aí uma série de outras ferramentas, de outras tecnologias que foram aparecendo no meio do caminho e que também sumiram. Por exemplo, o Google tinha uma parcela muito pequena tinha um share muito pequeno no mercado de buscas. E o Yahoo era um cara que concentrava grande parte das pesquisas, porém não foi tão usual quanto, não entrega resultados tão bons quanto essa tecnologia do Google. Por isso que o Google começou a trazer pesquisas em imagens, pesquisas em vídeos, o próprio Google Shopping, aí popular entre os lojistas, né? E na minha visão, eu acredito que foi isso que tornou o Google o principal buscador aí da nossa atualidade, certo? Passando esse histórico, a gente começa a falar um pouquinho aqui sobre tendências de pesquisa, e eu trouxe 3 exemplos de tendências que vão fazer total sentido para o momento que estamos vivendo e para quem está assistindo essa apresentação agora, ok? Porque estamos aqui no mês de agosto, passamos aqui um período de pandemia, estamos passando, né, por esse período de pandemia, e a internet as empresas foram obrigadas a entender a internet e a entender o trabalho digital de outra maneira. O mercado como um todo precisou se adaptar para conseguir aí se destacar agora nesse momento. E eu trouxe alguns termos, pessoal, que vão nos ajudar a entender aqui como foi esse movimento, ok? Então, o primeiro termo que eu estou trazendo aqui são aulas online, né? A gente percebe que no passado era um termo linear, porém, com esse período de pandemia, esse foi um termo que acabou sofrendo aí uma variação extremamente expressiva, onde diversas pessoas buscam exatamente esse termo, aulas online. E eles vão buscar onde fazer esses cursos, qual o melhor, quais os tipos que estão disponíveis, e todas essas buscas, elas acabam movimentando determinados mercados. Talvez o segmento aí de aulas online já estivesse preparado para receber esse grande volume de acesso. De uma forma ou outra, as pessoas iniciaram essa busca por conta de um fator externo. Perfeito? Esse aqui é um termo que eu coloco como, entre aspas, sazonal, e os demais também, porque todos eles sofrem uma grande variação por conta desse período de pandemia, por conta de uma interferência externa. Perfeito? Um outro termo que eu trago aqui, uma ferramenta muito popular aí, para
fazer aí videochamadas, né, as conferências, etc. A ferramenta Zoom, estou trazendo o termo absoluto Zoom, que no passado teve aqui, ó, um pequeno pico em dezembro de 2019, mas que depois também nesse período de pandemia teve aqui uma grande crescente e agora ele acaba perdendo um pouco aqui sobre o interesse, né? Porque muita coisa aconteceu também com essa marca, além de eles serem um dos grandes players aí para o segmento aí de videoconferência. Mas, sem dúvida nenhuma, é um termo que sofreu uma variação por conta dessa interferência externa. Aqui, exatamente, eu não sei dizer o que é, mas eu acredito que também houve uma interferência externa que, por sua vez, mudou a tendência de pesquisa e como as pessoas buscam na internet. Esses gráficos que eu estou mostrando aqui é uma ferramenta disponível do Google, chamado Google Trends, e ele te ajuda a entender como as pessoas buscam determinados termos da internet. Ele vai te trazer uma visão aqui de indicadores de 0% de interesse e de 100% de interesse, para que você entenda, né, se as pessoas estão realmente interessadas nesse determinado termo. Mais para frente a gente vai descobrir quantas pessoas pesquisam, né, quantas pessoas estão buscando essa quantidade de termos. Mas o Google Trends é um ótimo parâmetro para que você consiga entender aí se palavras fazem sentido ao seu negócio. Um outro termo que eu trago aqui também, agora fugindo um pouco aí dessa questão de aulas e de videoconferências, né, é o termo vinho, onde a gente pode perceber também essa sazonalidade por conta, mas não somente por conta da pandemia, né? Nesse caso, a gente vai conseguir visualizar o vinho como maior expressão de buscas naqueles períodos ali de Natal, né, de Páscoa, onde as pessoas realmente demandam esse produto. Aí, Felipe, você com a experiência aí no e-commerce, né, você visualiza esses termos sazonais, eu imagino que você tenha várias ideias também de outros mercados que sofrem positivamente com a sazonalidade, né, cara? Sim, tem. Geralmente, agora em Dia dos Pais, agora a gente, na verdade, agora nesse mês de agosto, a gente teve Dia dos Pais, né? Dia das Mães também são períodos que sofrem bastante com a sazonalidade, Dia dos Namorados, principalmente artigos de moda, eletro, que são produtos que quando eles não estão, quando a gente não está, né, nessas épocas, são produtos que geralmente têm um valor alto, né, para você adquirir esses produtos. E geralmente esses períodos onde a gente tem Dia dos Pais, eventos, na verdade, anuais, como Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente vê uma queda nesse produto e a procura, ela é bem maior, né? Já nota-se, né, que a venda no Dia das Mães e Dia dos Pais, ela já é quase... eu não lembro agora o último dado, né? Se ela já era maior do que as vendas na Black Friday, no Dia das Mães, porque o Dia das Mães é uma das datas sazonais que o e-commerce mais vende. Então, é importante, sim, prestar atenção nessas épocas do ano, entender como elas funcionam, entender como é a busca nesses períodos também, porque isso afeta completamente como o e-commerce funciona como um todo, né? E eu acho que esse ano é um ano assim mais atípico para a gente prestar atenção nisso, em como essas buscas elas estão acontecendo, né? Porque são duas coisas que a gente está vivendo esse ano, né? A gente está vivendo um período onde a gente está tendo um número muito alto de pessoas se digitalizando, né? Passando para o ambiente digital. Então, consequentemente, a gente vai ter um número muito grande de lojas vendendo, a gente vai ter um número grande de consumidores também dentro desse ambiente online, comprando, consumindo. Então, é importante prestar atenção nessas épocas, né? Como vai ser o comportamento. Até porque,
por conta desse processo de digitalização acelerada que a gente está vivendo, a gente tem dito que tem acontecido uma Black Friday por dia, né? Porque a gente tem muita gente consumindo online, muita gente comprando. Exatamente. Então, será que o consumo nessas épocas ele vai ser igual aos anos anteriores, né? Será que a tendência vai permanecer? A tendência vai ser aumentar nesses picos, né? Onde a gente tem esses períodos sazonais, onde as vendas elas são maiores. Vai manter aquela crescente que a gente já tem do e-commerce tradicional, né? Eu acredito que tudo isso vai mudar, realmente. Exatamente. Vai manter esse pico de vendas em períodos sazonais, ou a gente vai manter uma constância, já que a gente tem ali um período, né? Porque eu, pelo menos, enxergo muito dessa forma. Eu acho que muitas pessoas que não tinham o hábito de comprar digital, eles poderiam ser um consumidor digital de forma esporádica, né? Compravam exatamente nesses períodos de sazonalidades. E esse consumidor, por conta do comércio físico está fechado no momento, né? Fechou nesse período, eles tiveram que mudar os hábitos de consumo e passar a consumir os produtos somente de forma digital. E aí, então, né, esse cara que comprava só em períodos de sazonalidade, agora ele está inserido nesse mesmo ambiente de forma constante, né? Ele mudou os hábitos de consumo dele. E aí esse cara que provavelmente tirava o pico ali nesses períodos. E aí é importante esse ano a gente fazer essa avaliação, tentar enxergar. Você pode ver que a variação para esse ano, né, quando a gente já começa ali abril de 2020, que é o período que a gente começou a quarentena, a gente tem um número que já é grande de pessoas dentro, né? Porque a gente tem um pico, mas depois esse número ele cai um pouquinho, se mantém constante um período, depois ele aumenta de novo. Eu acredito que seja ali para Dia dos Namorados, agora ele desce, mas ele cai, mas ele não cai de uma forma que a gente tinha em julho do ano passado. Ele permanece ainda num volume acima do julho do ano passado, um pouquinho acima. E aí a gente tem um outro período de sazonalidade que agora foi agosto, Dia dos Pais. Então, entender, né? E a minha maior dúvida é como vai ser a Black Friday, né? Eu ainda estou para esse entendimento, né? Pois é, então, aí eu acho que é tudo uma questão aí do Brasil que a gente vive, né, cara? Porque Sim. No Brasil que eu vivo, por exemplo, as lojas aqui, elas não estão mais atendendo, né, como no passado. Então, a gente tem, assim, essa visão que vai acontecer no Brasil inteiro. A internet vai ser o ponto de venda, não só mais, assim, de pequenos, médios, de alguns lojistas, mas de todos os lojistas. A internet vai ser aí um grande shopping center e as pessoas, elas vão continuar comprando. Porém, elas vão utilizar a internet como sua principal ferramenta. Sim, exatamente. As pessoas, elas vão buscar a opinião também de outras pessoas sobre aquele produto. Sim. Uma vez que a gente tem as pessoas consumindo digitalmente, a gente acaba tendo um ambiente de pessoas mais conectadas e pessoas super impactadas pela informação constantemente. E aí entra o papel, principalmente, do orgânico nisso tudo, né? Porque a gente precisa conseguir trabalhar o conteúdo, a gente precisa trabalhar a informação que chega a essa pessoa. Muita gente ainda tem esse pensamento, né, que é um pensamento, para mim, completamente errado, de que o digital mata o varejo físico. Só que não acho que isso nunca vai acontecer, porque o varejo físico ele vai mudar um pouco. Eu acho que ele vai se tornar uma coisa muito relacionada a status e lazer, talvez, né? Eu acho que as pessoas elas vão numa loja física hoje em dia procurando uma experiência diferente. Por exemplo, ontem eu fui na Renner para trocar uma camisa que eu comprei na internet e eu consegui fazer todo o processo sem falar com ninguém. Eu consegui pegar a camisa, tinha um totem de autoatendimento, consegui fazer todo esse processo, sabe? Eu acho que as pessoas elas vão buscar o varejo físico agora procurando novas experiências, procurando experiências relacionadas ao atendimento,
procurando experiências relacionadas à compra do produto, a facilidade que você tem para achar um produto, ou não na loja. Então, acho que isso tudo vai precisar ser repensado. Eu coloco assim, provador também, né? Às vezes você vai na loja ali só para ver se fica bem mesmo e compra na internet. Sim, sim. Eu acho que é tudo isso, né? Eu acho que a gente tem aí uma mudança muito grande de perspectiva nesse momento que a gente vive, né? Por conta desse grande boom de digitalização, né? Que a gente já vive há muito tempo. E que eu acredito que o conteúdo, a forma que a gente trabalha o conteúdo na internet, a forma que a gente trabalha as informações da nossa loja virtual, elas vão ter muito impacto para esse cara, né? Para esse consumidor se relacionar com o nosso produto, com a nossa loja, com a nossa marca, num sentido geral. É isso aí, cara. E aí, assim, quando a gente fala em aquisição de tráfego, relacionamento, quando a gente fala em internet, nesses itens aí que nós temos relacionados ao nosso e-commerce, a gente vai se esbarrar muitas vezes aí com essas tendências e como devemos nos comportar, ok? Esses 3 gráficos que eu mostrei agora é uma provocação que eu quero fazer a todos vocês para estarem preparados novamente em agosto. Ainda dá tempo, estamos aí no prazo, né, para que a gente se prepare para uma das datas mais importantes do e-commerce. Imagina, como o Felipe estava falando aí há alguns minutinhos, como era a internet antes e como vai ser agora, né? Eu acho que nós dois aqui chegamos num comum acordo que esse ano não vai manter aquele crescimento tradicional do e-commerce. Esse ano aqui vai ser um boom que nós vamos visualizar nesse período, e eu acredito que a grande maioria das oportunidades, tanto para consumidores quanto para os lojistas, vai ser aí encontrada dentro da internet. Uma das formas de você conseguir se aproveitar dessas oportunidades e tirar bom proveito, né? Conseguir aí melhorar seus indicadores, trabalhando com o SEO. E eu fiz aqui, pessoal, uma escalada like a boss aqui de SEO com 4 itens, que são os itens principais para que os lojistas se preparem para não somente para Black Friday, tá? Mas para o desenvolvimento do seu e-commerce como um todo. Aqui dentro eu estou colocando 4 itens básicos, onde a gente começa a falar aqui um pouquinho mais detalhadamente aí sobre palavras-chave e volume de pesquisa. Depois a gente vai ter ali os sinais sociais, também é um outro item importante aí para o SEO. As referências externas, que é um dos itens mais importantes. Em sequência, a otimização interna, para que você entenda como cada um desses itens funciona. E no final ali eu vou falar mais ou menos a ordem que você deve seguir para aplicar isso no seu dia a dia. Não vou ser muito técnico nessa apresentação. Lembre-se que eu estou tentando resumir todo o assunto de SEO aqui em 60 minutos. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é um resumo, porém, um pouco aprofundado de como fazer aí essa escalada de SEO dentro de um processo que faça sentido e que seja simples aí para qualquer lojista implementar isso no seu dia a dia. Lembrando que essas ações, elas valem para lojistas que ainda não têm muita experiência no e-commerce, quanto para aqueles que já têm aí um negócio consolidado na internet. Beleza? Vamos lá, então. Começando aqui, pessoal, com pesquisa de palavras-chave, né? Uma das ações mais importantes que você vai fazer na hora que você estiver desenvolvendo aí o seu e-commerce, na hora que você estiver pensando em melhorar o SEO. Quando a gente fala sobre pesquisa de palavras-chave, a gente fala da forma com que as pessoas estão buscando o meu produto na internet, ok? Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Lá nos slides passados a gente viu no Google Trends um gráfico de 0 a 100%, com o volume daquela tendência. Agora eu estou trazendo, pessoal, algumas pesquisas com os seus volumes de busca.
e também a sua competitividade. Um exemplo, para lojas de cosmético e produtos de beleza, né? Unha fibra de vidro, buscas mensais estimadas, né? 27.100 buscas, ou seja, são 27.100 pessoas buscando isso, exatamente esse termo, no Brasil, aproximadamente mensal. E aí nós temos uma competitividade alta para esse termo, ou seja, nós temos muitos sites buscando esse posicionamento. Outro termo aqui, ó, gloss labial, busca 22.200 aproximadamente por mês no Brasil. Competitividade também alta. Muitos sites têm termos muito similares, tem páginas similares com esse termo, e o Google ele encontra uma grande quantidade de sites para apresentar esse resultado. Consequentemente, uma competitividade maior. O termo perfume importado, buscas aqui, ó, 201 mil aproximadamente pessoas pesquisando esse termo por mês no Brasil. Uma competitividade também alta, poderia dizer talvez altíssima, porque aqui dentro, além da gente competir com... Eu diria que nesses 3 termos aqui, tá? A gente faz competição não somente com pequenas lojas, mas aqui a gente acaba brigando com grandes players da internet, com os próprios marketplaces. São termos muito, como eu poderia dizer assim, ó, muito genéricos, né? São termos diretos aí, relacionados ao produto desse lojista. Da mesma forma, a gente vai encontrar aqui, ó, em uma loja de moda, acessórios e calças, né? Calça jeans, anel de falange, brinco de pedra, cada um deles, ó, com o seu volume de busca, ou seja, quantidade de pessoas buscando para cada um desses termos, ela varia, mas vejam que a competitividade aqui sempre se mantém alta. Porque todos esses termos que nós trouxemos aqui no exemplo são termos com maior, vamos dizer assim, ó, simplicidade, né? São termos mais diretos, são termos mais precisos. Essa daqui é o nome de um produto que qualquer lojista que estivesse iniciando a sua loja, antes de ver esse vídeo, claro, iria nomear os seus produtos, né? O fato é que a palavra-chave para o e-commerce está relacionada 100% aos nomes dos produtos, das categorias, das marcas que esse e-commerce trabalha. Trabalhar essas palavras-chave de forma estruturada é o que vai te levar para o sucesso. Por exemplo, categoria de unhas, fibras de vidro. Perfeito. Dentro, os seus produtos seriam nomeados de outra forma, onde você vai conseguir explorar o volume de busca com uma competitividade menor. Da mesma forma aqui, ó, categoria de gloss labial. Você teria produtos nomeados de outra forma, com buscas menores, porém competitividade também menor. Isso iria permitir e facilitar que você conseguisse se ranquear lá no buscador com maior facilidade e também competir com menos sites. Consequentemente, você tem a oportunidade de gerar mais vendas. E eu vou trazer aqui um exemplo de uma loja que seguiu esse processo que eu estou apresentando agora no ano passado. E esse aqui é o resultado de como saiu o e-commerce dele, pensando aqui somente em receita orgânica, tá? De abril, maio, até a Black Friday, somente em receita orgânica. Crescimento aí do faturamento de 0 a 150 mil, basicamente selecionando palavras-chave e encontrando termos menos competitivos. Para isso, eles usaram aí um pesquisador de palavra-chave, mais exatamente aí nesse exemplo, utilizaram a Webpick para conseguir determinar aí quais seriam esses termos. A gente abre aqui esse item de sinais sociais como o segundo tópico aí de importância para que a gente faça o SEO do nosso e-commerce crescer, só que aqui dentro a gente está falando mais da popularidade do site. Os 2 próximos slides eles falam sobre popularidade, né? E esses sinais sociais nada mais
do que a URL do seu site publicada no Facebook, no Twitter, no Pinterest, no YouTube. É a minhaloja.com.br. Eu estou fazendo uma publicação lá no Twitter. Conheçam o meu produto, conheçam minha loja, e eu coloco lá a URL. https://www.minhaloja.com.br. Essa referência nas redes sociais é um sinal social. Você fez um sinal social, o Felipe compartilhou essa publicação, o Marcos compartilhou essa publicação, e esses sinais eles vão crescendo. Quanto mais esses sinais crescem, o buscador utiliza esses sinais aí para quê? Para tirar um parâmetro das redes sociais se as pessoas falam sobre determinado site. Em resumo, de uma forma muito simples de se explicar e de se entender, é isso. Sinais sociais nada mais é do que uma URL publicada dentro de uma postagem de uma rede social. E aqui dentro eu trago algumas dicas aí que eu gostaria que vocês levassem para o dia a dia de vocês, né? Referenciassem várias páginas do seu site e não somente a home. Utilizassem menos foco no Facebook, né? Ou repliquem a publicação para outras redes sociais. Eu coloco aqui viralize seus posts, né? Como se fosse algo simples de fazer, mas viralize com micro-orçamentos. Busque campanhas para que você tenha interação nestas publicações que contenham a URL do seu site. Busque mais compartilhamentos também de forma orgânica, eu diria. Peça para que amigos, familiares, colegas, parceiros de negócio, todos eles compartilhem as publicações que envolvem as suas URLs aí dentro do seu e-commerce, para que o buscador consiga visualizar esse fator aí de, como que eu posso dizer, fator de popularidade, né? Dentro das APIs dessas redes. E aí, Felipe, voltando para você aí, queria que você compartilhasse um pouquinho o dia a dia, assim, dessas ações de redes sociais aí tradicionais entre os lojistas. Assim, ainda existe, eu acho que pela quantidade de pessoas que acabam entrando na loja integrada, né, eu acho que muita gente entra sem o conhecimento básico sobre marketing digital, né? E aí, quando eu falo sem o conhecimento básico em marketing digital, eu falo sem entender quais são as melhores estratégias para iniciar a construção do site em relação à atração, aquisição de clientes, né, um bom trabalho de SEO, qual é a diferença que isso faz numa loja virtual, e também entender como isso é trabalhado nas redes sociais, né? Porque eu acho que o que você falou agora sobre dos sinais sociais, né? Deixar essa pegada digital ali por onde você compartilha o seu produto, onde você entra em contato com o seu cliente, onde você se relaciona com ele, é de fato muito importante. Principalmente, óbvio que pelo fato da gente conseguir transformar isso em credibilidade dentro dos mecanismos de busca, mas também por um fortalecimento da marca, né? Eu acho que quando a gente trabalha o marketing de certa forma, né, e a gente consegue referenciar, levando esse produto, essa marca diversificando os canais, a gente consegue fortalecer ela para o nosso público-alvo. Assim, tem clientes que fazem isso e muito bem feito, que trabalham principalmente utilizando influenciadores para gerar engajamento, conteúdos que eles podem viralizar também, isso é de fato muito importante. Eu acho que quando a gente pensa numa campanha para a gente deixar uma pegada digital, é muito importante que a gente pense numa campanha estrategicamente. E aí, quando eu falo estrategicamente, está muito relacionado ao que você falou sobre a gente pensar em algo que viralize, né? Uma postagem que traga para a gente um certo nível de viral para as pessoas compartilharem e isso ser disseminado entre esses canais, né? Eu vejo que o pessoal usa muito, principalmente utilizando o Facebook e o Instagram. O Facebook mais para quem é do segmento de moda e o Instagram também mais para quem é do segmento de moda. Mas eu ainda sinto que para a galera que está iniciando
ainda falta um pouco virar essa chave, né, de entender o papel do SEO na loja, o papel do marketing digital, entender principalmente essas estratégias, né, que a gente consegue fazer para gerar uma certa visibilidade para o negócio. Pois é, exatamente. E aí, nesse ponto 2 aqui, que eu coloco menos foco no Facebook, porque o Facebook vai trazer ótimos resultados no seu negócio, o Instagram também. Mas depende do segmento. Exatamente, cara. E aí, e outro ponto, né? Quando a gente fala aqui menos foco no Facebook, né? É assim, é algo que você precisa ter, mas ele não tem que ser o cara principal, exatamente. Ponto, exatamente, principal. Você tem que abrir mais esse leque, né? Por exemplo, eu não coloquei nem o logo do Instagram aqui, porque o Instagram não gera sinal social. Sim. Na publicação, você não consegue colocar uma URL, a URL não fica clicável, né? Essa Sim. URL só fica clicável lá na bio, certo? Mas, assim, qual rede de imagens, Marcos, eu posso utilizar? O Pinterest. É uma rede pouco explorada no mercado brasileiro. Como você mesmo disse aí, ó. Está sendo muito utilizada hoje em dia. Né? Eu acho que vai aumentar ainda mais. Exato. Você vê assim, ó, como vem mudando, né? Então, antes de eu fazer uma apresentação dessa, o pessoal falava assim, Marcos, mas ninguém vai usar o Pinterest. O meu host me questionava quanto a isso. Você acabou de dizer que isso vem crescendo, tá entendendo? Então, ó, assim, você já é um cara diferenciado aí no mercado, mas assim, ó, esse tipo de mindset agora, eu acho que ele vai se tornar mais tradicional entre os lojistas por conta aí dessa mudança que nós estamos tendo no mercado como um todo. Internet mudou, as suas ações, né? Agora, como lojista, também devem mudar. Perfeito? Não, eu só ia falar assim, eu acho que a gente está chegando no momento onde as pessoas elas vão buscar mais informações, né? E aí, essa informação, ela está muito relacionada também ao segmento do produto que a gente está comprando, né? Por exemplo, quando a gente fala de um produto de moda, a gente está buscando informação visual sobre aquele produto, né? Como aquele produto ele pode ser utilizado, quais são as formas, como aquele produto ele fica no corpo. Então, trabalhar o Pinterest é uma ótima oportunidade, porque você consegue trabalhar com a imagem, com o visual, e você não consegue trabalhar a pegar essa questão de deixar esse sinal social. Agora, por exemplo, se a gente fala de um produto que é um produto, um eletrodoméstico, ferramentas, games... Exatamente. As pessoas elas estão querendo saber como funciona, como se instala, como se limpa aquilo, como... E aí, talvez, o melhor canal para utilizar aquilo ali seja você fazer um conteúdo no YouTube, sabe? Perfeito. Então, eu acho que é válido, né, para esse empreendedor digital, para esse lojista, entender qual o segmento dele, saber qual tipo de estratégia, né, em relação à produção do conteúdo casa melhor com o produto dele, porque isso vai facilitar muito na hora de conseguir gerar o engajamento para a loja virtual. Perfeito, cara. Então, numa visão geral, assim, ó, sinais sociais é algo que você deve explorar e deve fugir um pouco aí desse pacote básico de soluções, tá? Você tem que buscar redes alternativas e entender quais dessas redes serão as redes estratégicas do seu negócio. Como o exemplo aí que o Felipe deu para nós agora, né? Imprimam o melhor conteúdo dentro da rede que o seu cliente estiver mais disponível, né? Entregue esse conteúdo também de acordo com o produto que você oferece, perfeito? Sinal social é um dos itens aqui importantes, porém é um dos itens que menos pesa para o resultado aí de uma primeira posição, perfeito? Um dos itens agora aqui, antes de terminar aqui os sinais sociais, quero fazer aqui uma breve visão aqui da WebPick, onde você consegue comparar os sinais do seu site com o seu concorrente. E você vai ter que fazer sempre isso para entender o quanto você está inferior ou superior a esse concorrente. É sempre bom manter esse benchmark alinhado para que você consiga ter controle sobre as suas estratégias de SEO. Um dos itens agora que são mais aí explorados pela comunidade de SEO brasileira e internacional, é um dos itens aí mais polêmicos do mercado de SEO. Eu coloquei aqui até um nome assim, para que ele fique disfarçado, né? Tomei como referências externas, mas esses aqui são os populares backlinks.
referências de outros sites da internet para o seu site. Essas referências elas podem ser de grandes sites de notícia, que fazem lá uma pauta de imprensa e apontam lá para o seu e-commerce. Podem ser blogs do setor, que você vai fazer parceria lá, um segmento de moda aí tão mencionado aqui nessa apresentação, né, com as blogueiras que falam sobre determinados assuntos, que a gente vai fazer essas parcerias com elas, elas vão apontar referências do site delas para o nosso e-commerce também. Sites de notícias locais, né, as regiões, se você é de uma determinada região do Brasil, existe um canal de comunicação regional, e esse canal ele pode fazer publicidade, um publi editorial, publicar ali dentro falando sobre o seu e-commerce e fazer uma referência também para o seu site. Diretórios locais, né, as páginas amarelas da internet. Para quem aí tem um pouquinho mais de idade aí, né, quem nasceu no começo aí dos anos 90, a gente vai lembrar das páginas amarelas, que era um grande livro, né, com informações aí de todas as empresas da nossa cidade. Elas foram migradas aí para a internet, e eu diria que para os diretórios locais. Essas referências, pessoal, elas ajudam o buscador a entender também a popularidade do seu site, e eles ajudam o buscador a entender quais são os tipos de site que falam sobre você. Ou seja, faz muito sentido uma loja de moda ter blogs do setor financeiro apontando referências para ela? Talvez não. Alguns, um ou dois, talvez sim, mas não uma grande quantidade, né? Sites de notícias de crime apontando também não faz muito sentido. Essas referências, elas manipulam o resultado de pesquisa, porém, se você não trabalhar dentro aí dos limites, né? Fugir muito do seu segmento, fugir muito do seu nicho aí de atividade, você pode ser penalizado pelo buscador. Eu acredito que você já tenha ouvido em algum momento aí sobre penalização, SEO Black Hat, está muito relacionado a essas referências externas. Porém, é algo que você deve e precisa fazer para ter resultados e para conseguir competir com grandes players na internet. Quando você tem um produto inovador, você pode ser mencionado no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Fazerem uma publicação de imprensa falando sobre sua empresa, e lá dentro pode ter eventualmente uma referência para o seu site. Essas referências, elas podem acontecer de forma que o site, no caso aqui, Pequenas Empresas, passa a autoridade desse site para o seu e-commerce, e em outros casos que não vai passar, que não vai permitir. Isso, em alguns lugares, é negociado, em outros lugares você não tem basicamente o que fazer, né? Isso é um mercado da internet. Várias empresas surgiram para gerar esse tipo de referência. Só que é algo que você, lojista, tem que tomar aí uma certa precaução. Você precisa ter alguns cuidados para que você não tenha nenhum problema também com essa estratégia, né? Tudo que você vai fazer relacionado a SEO, você não está fazendo visando o agora, nem o amanhã. Você está pensando sempre 3, 4, 5 passos na frente, né? A gente coloca aí que um período saudável para que você consiga capturar e obter resultados de SEO com esforços de 3 meses em ações desses 4 pilares que nós estamos vendo. E as referências externas é o único item que pode te prejudicar se você não trabalhá-lo de maneira correta. Então, para isso, eu peço que para todos vocês tomem alguns cuidados, como analisem a autoridade do site da sua loja e dos sites que estão fazendo referência para você. Da mesma forma, analise o nicho. Aquele site faz sentido para o meu negócio? A quantidade de links por domínio. Não adianta você sair comprando um monte de outros domínios, né? Ou conseguir uma fonte de um único site e falar para que ele faça várias referências para você. Você precisa estar sempre de olho, tentar manter essa equação aí, ó, de um domínio para no máximo 2 ou 3 backlinks. Utilize os textos na hora de fazer os hiperlinks para as palavras-chave
que fazem sentido para dentro do seu mercado aí, dentro dos seus produtos. Façam essa referência na hora que tiver o hiperlink lá para a pessoa clicar em cima para o seu e-commerce com o nome do seu produto, para que isso auxilie o buscador a entender sobre qual é o resultado ali que aquela página ela merece ser ranqueada. Evite links automáticos, né, e fora do contexto do seu site. Não adianta sair fazendo 1 milhão desses caras aí do dia para a noite. Você vai ser penalizado. A chance de você perder o seu domínio é grande. Então você precisa ter um certo cuidado nessas referências. E evite muitos links apenas para home, porque o seu site ele é composto por várias páginas. Então tente criar esses links aí para outras páginas do seu site. E Felipe, eu queria que você compartilhasse com a gente aí um pouquinho sobre os lojistas, né, que têm produtos inovadores que eles vão para a mídia. Fala para nós aí se isso é possível mesmo, você está entendendo? Se isso é algo que não acontece com frequência, mas também não é algo impossível, certo? Não é impossível, isso acontece sim, acontece bastante. A gente tem até algumas. Eu acho que não a questão não é nem ser um produto inovador, né? Você também ter uma proposta inovadora de comunicação, ter uma iniciativa inovadora, né? Ter um impacto social. Por exemplo, a gente tem alguns cases da loja integrada que a gente tem o Brownie de Favela, que foi um projeto que foi trabalhado pelo Bora Vender e conseguiu ter essas referências externas assim com muita potência. Agora eu não estou lembrando de outros cases, mas isso é possível sim. Lembro que também na época da X-Tech também tinham muitos cases que acabavam, muitas lojas que acabavam se tornando cases e tendo essas referências externas, porque traziam ali propostas de negócios inovadores. E eu volto a dizer, inovar não é necessariamente você ter um produto que seja o produto mais diferente do mercado. É também entender qual é o impacto que você gera, né, com aquele produto, né, seja o impacto social, qual é a proposta que você carrega com aquele produto. Eu acho que para a gente conseguir ter referência e gerar um buzz, né, na mídia, eu acho que a gente tem que ter atenção nisso tudo, né? E também ter muito cuidado aonde você quer aparecer, onde você quer sair. Óbvio que eu acho que quando uma pessoa ela começa, eu acho que tem muito essa questão da afobação, né? De querer aparecer com muita rapidez e ter essa velocidade, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar, porque exatamente como você falou, né? A gente não pode querer estar em todo lugar, sendo que aquele lugar não faz sentido para a gente, né? Não faz sentido para a nossa marca, para o nosso produto. Então, isso tem que ter muita atenção. O ponto aqui, pessoal, é o seguinte, a gente consegue essas referências não somente manipulando o resultado, mas fazendo um bom trabalho para o nosso negócio, como o Felipe disse, tendo um impacto não somente em vendas. Produto não é mais somente produto, né? Produto é experiência. Produto precisa ser sustentável de alguma forma, precisa ter algo social. O produto precisa fazer com que as pessoas elas sintam esse produto e não mais queiram ter por ter, certo? Essa nova vivência é o que realmente vai ajudar vocês a crescerem em todos esses pontos. Porque se você tiver um produto, não somente produto, tá? Mas se tiver uma abordagem inovadora, todas essas referências elas tendem a mirar para o seu site de forma natural, de forma, entre aspas, eu diria que talvez gratuita. Essas referências, elas acontecem nos outros sites da internet. E é importante você saber quantos... como que eu posso dizer? Quantas referências você tem atualmente e quantas referências os seus concorrentes têm. Descobrir os lugares que eles fazem isso. Porque quanto mais natural você for, melhor vai ser aí a sua chance, maior vai ser o seu resultado. Eu dou um exemplo clássico, onde SEO eu comparo com um broto de feijão. Quando eu era criança, e todos vocês estão vendo aqui, eu tenho certeza, já plantaram já o feijãozinho no algodão. Coloca água, aquele feijãozinho vai brotando, vai crescendo. Se você cuidar muito bem dele, quem sabe, né, um dia virar árvore, não sei. Nunca consegui.
Mas esse feijãozinho, ele demora para crescer, ele demora para desenvolver. Mesma coisa, um filhotinho de cachorro, de gato, ele começa a vida dele como um bebê, vai crescendo, até virar aquele, no caso do cachorro, é aquele cara lá que come chinelo todo dia, né? Uma criança, como nós já fomos no passado, a gente aprende a andar, a gente aprende uma série de coisas com a vida. E isso tudo demanda um tempo. SEO também. Não conseguimos fazer o feijãozinho virar o João Pé de Feijão do dia da noite. Não conseguimos fazer aí o nosso pet crescer também do dia para a noite. E nós não viramos adultos do dia para a noite. O seu site também precisa... você precisa levar o site aí muito mais como humanas do que exatas no aspecto aí de SEO. É muito mais filosofia do que matemática. Então, alguns conceitos, eu gosto de aplicar assim, alguns conceitos da vida podem nos ajudar aí dentro aí do SEO e muito relacionado aqui às referências externas. Acho que ficou claro aí, né, Felipe, o que são as referências externas? Sim. Perfeito. Então, vou passar aqui, vou dar um exemplo também, né, que você pode ter referências em vários lugares, essas referências de vários tipos, né, para várias URLs. E aqui eu estou trazendo um outro exemplo de um site, que saiu basicamente de 0 acesso por dia. Hoje está com um pouquinho mais aqui, mas até 778 acessos por dia dentro de um período aí de 2, 3 meses, onde a gente aplicou essa mesma rotina. Também é um e-commerce, os clientes eles não gostam muito de colocar a marca nem as palavras-chave deles, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade para conseguir esses termos. Mas isso daqui é uma visão para que vocês entendam que se a gente aplicar essas técnicas que nós estamos falando aqui, nós teremos aí um crescimento nos nossos indicadores. Aqui, no exemplo inicial, eu mostrei receita. Nesse caso aqui, eu estou mostrando acesso, tráfegos, né? E no próximo slide que vocês vão ver aqui um pouquinho mais técnico. Chegamos aqui ao último item da nossa didática, mas é o primeiro item da nossa ação, da onde nós começamos a trabalhar o SEO dentro do nosso e-commerce. A otimização interna, cadastro de produtos, cadastro de categorias, a criação do meu e-commerce, definição do layout, qual é a melhor imagem que eu vou utilizar dentro do meu e-commerce, como eu vou denominar os meus produtos, como eu vou estruturar minhas categorias. Basicamente, a otimização interna, quando a gente fala sobre ela, a gente está falando sobre a correção e ajustes de experiência dentro do seu site. A gente precisa, dentro do site, inserir a nossa palavra-chave, quando eu falo aí do e-commerce relacionado ao meu produto, relacionado à minha categoria. Essa palavra-chave, ela precisa estar disponível em uma série de campos, né, como Meta Tag Title, Meta Tag Description, que são campos que aparecem diretamente no resultado de busca. A URL amigável do nosso site, outras URLs onde a gente disponibiliza no nosso sitemap, a imagem desse produto, um headline, né? Outros headlines que a gente pode fazer, descrições que sejam grandes, descrições que não sejam duplicadas, e nem aquelas descrições que só dizem dimensão e peso. A gente tem que fazer a otimização interna do nosso produto ser a nossa vitrine. O nosso site é a nossa vitrine, só que a descrição do nosso produto é o nosso vendedor. Quando você trabalha a descrição dos produtos e você cresce essa quantidade de páginas, você melhora a estrutura com que você desenvolveu aí esse cadastro e esse e-commerce, você rapidamente pode notar aí que indicadores básicos eles vão oscilar para cima, eles vão crescer, onde você vai perceber mais acesso, mais impressões, mais cliques orgânicos aí dentro do seu site. A otimização interna nada mais é do que você transformar o seu produto, a sua página que já está disponível hoje, em uma página altamente otimizada para os motores de busca. Nós vamos inserir dentro dessa página nossa palavra-chave, e essa palavra-chave ela estará presente em vários campos importantes aqui, como
eu já listei aqui dentro. Nós vamos trabalhar também um pouco na experiência do nosso usuário quando a gente pensa no layout e transformar as nossas imagens em itens que se carregam muito rápido por conta aí dessa experiência de mobile first. Nós precisamos garantir que qualquer clique que essa pessoa faça no nosso site não direcione ela para uma página 404, uma página quebrada. Nós precisamos fazer com que o site esteja preparado para receber os acessos. Eu faço uma outra analogia com a vida, que a otimização interna você não pode trazer pessoas para sua casa se ela está desarrumada. Você não pode trazer tráfego para o seu site se ele não está otimizado. Realmente você não pode. O Google ele vai te limitar nessa quantidade de tráfego. Quanto mais otimizado o seu site for, maior as chances aí de você conseguir esse tráfego e conseguir esses acessos. E é um erro que acontece muito, né? O lojista não tem muita atenção em como ele organiza o site, na foto do produto. Eu acho que esse talvez seja um dos erros mais comuns do e-commerce. Exatamente essa organização do site. Pensar no conteúdo, pensar nesses textos, pensar nessas fotos. Isso acontece frequentemente. Perfeito. E aí, cara, qual que é um outro ponto também? A gente tem lá dentro de toda a plataforma, né? Você está bem acostumado aí com a loja integrada, tem uma série de campos lá para serem preenchidos e esse lojista ele não preenche. Outros lojistas, eles preenchem esses campos, só que preenchem com informações duplicadas. O que eu quero dizer para vocês é que esses campos são os campos aí que vão ajudar você a otimizar o seu e-commerce. A descrição do produto é basicamente o argumento de vendas desse produto, desse lojista. Se a gente pegar as lojas que mais vendem aí no mercado SMB, eu tenho certeza absoluta que todos os produtos vão ter descrições apuradas. O pessoal fala muito bem aí, eles têm um ótimo copywriting aí, ó, dentro desse produto. Por quê? Porque essa descrição, além de ela ajudar para SEO, ela ajuda a vender. E são itens, como o Felipe falou, cara, básico, mas que passa no dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo de um site aqui, no caso, venda de carros. Antes dele começar a trabalhar aqui dentro da nossa metodologia, o período aqui de otimização de SEO, ó, a gente quase dobra a quantidade de cliques e impressões desse site. Aí a gente teve a Covid, que impactou muito essas vendas, né? A gente voltou lá para o passado, um pouquinho mais aqui que o passado, eu diria. E recentemente, o Google ele fez uma mudança, que a gente chama aí de Web Vitals, e rapidamente nós implementamos essa mudança dentro do período Covid. Só para a gente ver um pouquinho aqui, ó, a escalada de crescimento. Novamente, batemos aqui, ó, o nosso número e quase o dobro já da meta que nós havíamos batido no passado. Tudo isso, pessoal, sem criar backlinks, sem fazer referências externas, sem sinal social, apenas manipulando palavra-chave e fazendo otimização interna. Cada uma das ações que eu mostrei para vocês, elas podem ser aplicadas de forma individual. Só que o legal do SEO é você somar tudo isso e criar sua estratégia para que você consiga obter aí um resultado máximo aí para o seu negócio. Quando a gente fala sobre otimizações, sobre melhorias, a gente tem assuntos assim que são mais técnicos, então assuntos são mais simples. Esse item de otimização interna, ele tem um mix entre técnico e simples. O que eu quero recomendar para vocês é que vocês comecem pelo que está fácil. Descrevam bem o seu produto, selecionem boas palavras-chave, comprimam as imagens para que elas sejam pequenas, né? Nomeiem ali atributos de imagem, etc. Utilizem as buscas do Google como um potencializador aí do resultado do seu e-commerce. Quando a gente fala de otimização, a gente tem que tentar trazer, por exemplo, indicadores de velocidade, tanto para dispositivo móvel como para desktop, o mais alto possível. Esse aqui é um exemplo do meu site pessoal, onde a gente criou, aí fez o máximo
que nós podíamos, assim, de otimização para tempo de carregamento. É um projeto que eu venho me dedicando, assim, pessoalmente, né, para provar alguns conceitos. Quando a gente fala sobre otimização interna, a gente tem um crescimento muito interessante no nosso ponto zero até um período mínimo aí de trabalho fazendo e se dedicando ao SEO. E quando a gente impulsiona essas estratégias, as outras frentes aí que formam esse pilar de SEO, a gente consegue ter um resultado muito expressivo que vai realmente mexer o ponteiro aí, ó, de tráfego e faturamento do seu e-commerce. Pessoal, esse aqui era meu último slide. Eu finalizo a minha apresentação por aqui. Estou deixando os contatos da Webpick aqui. Quem estiver assistindo essa apresentação, tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa solução, basta chamar lá no nosso WhatsApp, o nosso e-mail de contato. Vocês podem me adicionar também no LinkedIn. E eu quero convidar vocês a conhecerem o treinamento de SEO da Webpick por apenas R$ 99,00. As informações dentro do WhatsApp. Felipe Gama, agradeço muito aí, cara, sua disponibilidade aí, tá me acompanhando nessa apresentação. Enriquecedor aí, ó, esse nosso momento, porque a gente conseguiu mostrar aí como nós podemos fazer para melhorar e quais são os itens aí que já precisam ser melhorados. Então você conseguiu trazer, encaixar e ajudar a agregar muito na minha apresentação, cara. Queria agradecer você e toda a equipe aí do Clint Hub. André, tamo junto. Marco, obrigado. Na verdade, eu que agradeço em nome do SMV aqui sua participação. Foi muito bom um papo. Como eu disse no início da conversa, eu acho que o SEO ele precisa começar a ser desmitificado, né? Eu acho que ainda existe muitos empreendedores que ainda não dão a importância que precisa para o SEO, né? Eu acho que o posicionamento orgânico ele é ali a primeira porta do seu site, então ele precisa ser pensado de forma estratégica, precisa ser trabalhado e trazer essa visão também da sazonalidade, né? No SEO também, eu acho que foi bem legal, porque é algo que realmente a gente não está acostumado a falar. Na verdade, a gente escuta até muitas vezes falar que não é possível trabalhar o SEO de forma sazonal, mas sim, a gente só precisa ter isso, pensar estrategicamente e ter a noção de que é um trabalho que ele leva tempo também e talvez planejar esse trabalho antes. Mas eu queria te agradecer o pessoal que está assistindo, acompanhando a gente e pedir para vocês, dar a dica, na verdade, que vocês continuem assistindo os bate-papos do SMV. Eu acredito que você que está em casa assistindo a gente, e se você se inscreveu no evento, é porque provavelmente você precisa desse conteúdo, e esse conteúdo vai ajudar de alguma forma, então continue assistindo, continue acompanhando, porque tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa legal para ver ainda. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, a gente se vê aí no próximo papo. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.